Glória a Deus. Vamos para a palavra? Vamos caminhar direto para a palavra. Uma entrega especial, diga uma entrega especial. Aleluia. Êxodo 2, 1 a 14. Pastora, tem um problema aí, a senhora já leu domingo passado. Deixa eu te contar uma coisa. Domingo passado nós lemos exatamente esse texto. Esse domingo nós vamos ler esse texto. Domingo que vem de novo. Você pode dar um glória a Deus? Enquanto a fonte estiver jorrando, é aí que nós vamos ficar. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Quanto tempo? Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e o revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos, ai Jesus, à margem do rio. E pior que só desagarra quando olha para um, né? Se o pai não está, o filho está. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A ordem, queridos, é para matar. Você pode declarar comigo a ordem? É para matar. Bebês nascendo escravizados, com sentença de morte. Estava acontecendo naquela época. O bebê já nascia com sentença de morte. Num tempo que o povo de Deus só precisava de um libertador. Mas todo bebê que nascia vinha com a sentença de... Mas o que o povo precisava era de um libertador. Aí nós vamos ver que as parteiras decidiram continuar realizando partos especiais. Partos especiais, pastora, sim. Continuando falando em libertação, Deus usou a parteira Puá e Cifrá, diga comigo, Puá e Cifrá, mulheres que receberam ordem de Faraó para matar todos os bebês de sexo masculino nascido de mãe judia. Nasceu menino, nem caso eu ia perder 4, tem misericórdia. Só nasce menino. A família do Aladim só dá menino. Como é que ia ser? Oh, Jesus. Mas não pensa que foi naquela época. Graças a Deus, na minha época, não. Ele ainda continua tentando hoje. Menino e meninas, porque ampliou. Êxodo 1, 16. Então, olha que essas parteiras ouviram. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observe o local de apoio do parto. Se for menino, mate-no. Se for menina, deixa viver. Contudo, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, Puá e Cifrá valorizaram tanto a vida a ponto de mentir sobre o motivo de não obedecerem a esse decreto. Nós vamos ler sobre isso. Mas se a gente trazer para hoje, né, na época, as mulheres, essas 2 mulheres, Puá e Cifrá, se o rei descobrisse que elas estavam mentindo, morreria. Hoje você vai no hospital e toma uma pílula e ninguém fala nada. Vai para casa, aborta, está tudo certo. Essas mulheres deram a vida para os meninos continuarem vivendo. Êxodo 1:19 diz, e as parteiras, olha o que elas disseram ao faraó. Disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que as parteiras venham até elas. Essas mulheres, queridos, continuaram realizando partos especiais. E um desses partos especiais nasceu o libertador. Mas Faraó elevou o decreto a um nível mais alto. A régua da maldade sobe. Quando a gente olha isso aí e fala assim, meu Deus, olha que bonito nessas meninas. Olha que coragem dessas meninas. Mas a régua da maldade subiu e vem subindo até os nossos dias. A régua da maldade subiu. A gente olha aqui, Faraó ordena também que todos os egípcios, agora nós estamos falando não somente das parteiras, mas do teu vizinho te denunciar. Sabe o que é? Eu tenho aqui um brasileiro que mora aqui e eu não sei se ele tem documento ou se ele não tem documento. Eu estou aqui para dizer que vocês deveriam vir dar uma olhada.
A régua da maldade subiu. É porque eu tenho aqui alguém que trabalha comigo e ele é indiano. Eu não sei se ele tem, se ele não tem a documentação. Se eu fosse vocês, eu dava uma olhada. A régua subiu. Agora não são mais as parteiras. Agora qualquer vizinho pode te denunciar. Qualquer um amigo pode te denunciar. Então, Faraó ordenando também que todos os egípcios denunciassem ou se livrassem, quer dizer que eles tinham autorização para tomar o seu bebê e jogar no Nilo. Se livrasse de todos os bebês judeus do sexo masculino. Subiu ou não subiu a régua? A maioria do povo de Deus, querido, perdeu toda e qualquer esperança. Sabe por quê? A gente não se prepara para isso, a gente lê sobre isso. Mas no nosso tempo, você acha que o nosso filho não estão tentando tirar do colo da Ju o seu menino? Não tentam tirar da Gleice o seu menino? Não tentam tirar da Ana Cláudia o seu menino? Da Fátima? Do Jairo? De cada um de nós? A maioria do povo de Deus perdeu toda e qualquer esperança. Perderam a fé. E eu já quero começar o culto perguntando, qual é o nível da tua fé hoje? Como é que você está? Você tem que saber. Pastor, eu estou capenga. Começa a orar. Eu estou capenga, começa a orar. Porque o nível da régua vem subindo. Quando o nível da régua das trevas se expande, declarando derrota sobre os nossos dias, todos os dias. A boca está aberta contra você, contra a tua casa, contra a tua fé, contra o teu menino. Contra a tua esperança. Em que nível está a sua fé? Você precisa saber. Você precisa saber. Em que nível está a tua fé? Isso aí não é o outro que diz, eu vou saber, eu vou contar para vocês qual é o nível de fé do pastor. Posso? É a intimidade dele com Deus. É minha intimidade com Deus. É a intimidade da ajuda, Ana Cláudia. Deus o sabe. O quanto ela busca, o quanto ela quer a presença dele. O quanto ela clama por ele. Será que Deus se esqueceu de nós? Vamos fazer essa pergunta. Será que Deus se esqueceu de nós? Acabei de falar que a régua está subindo. Será que Deus se esqueceu de nós? Deixa eu te falar uma coisa. Assim como a maioria de nós hoje. Às vezes a gente não fala isso. Às vezes a gente não coloca isso no papel, a gente não declara isso, mas no fundo da nossa alma e do nosso coração tem essa pergunta: o Senhor se esqueceu de mim? Porque nós somos preparados apenas para, uau, vamos vencer, uau, vamos vencer. Sim, nós vamos vencer, mas para você vencer, você tem guerra. Você tem guerra. Será que Deus se esqueceu de nós? Todos os crentes em todas as épocas. A gente lê sobre o povo de Israel e fala, ô povinho terrível. Ô coisa terrível, como é que esquece de Deus assim? E eu e você? No nosso tempo? E o que fazemos? Dinheiro no bolso. Europa é o nosso limite. Bora? Eita glória, bora. Mas aí quando vem as perseguições, a igreja precisa estar preparada para isso. A igreja precisa estar preparada para isso. Então, assim como a maioria de nós, os crentes em todas as épocas passaram por isso. Questionam a Deus, Senhor, o Senhor se esqueceu de nós? Todas as épocas passaram. E muitas vezes nós, diga nós é que nos esquecemos sobre coisas que Ele já disse que faria. Sobre aquilo que Ele nos prometeu que faria. Já tem um decreto, já foi declarado. Se tão somente eu e você, se a gente estudasse, se a gente cresce nas suas palavras, a gente ia falar, estou passando por isso, mas o Senhor já havia me dito. Já está lá na tua palavra, que eu passaria por isso. Se ao menos nos lembrássemos das palavras já recebidas, no decorrer dos anos da nossa vida. Espírito Santo de Deus, nos ajude nisso. Porque senão a gente só declara, o Senhor esqueceu de mim. Eu estou só.
Mas vezes se o Senhor já não tinha falado com eles. Gênesis 15, 13 a 14. E disse a Abrão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina numa terra que não é deles, e será escravizada, e será oprimida por 400 anos. Então deu até a data. Mas também, eu julgarei a nação, que os escravizar, e depois sairão com muitos. E quando você lê a história, não foi isso que aconteceu? Ele está falando 400 anos antes. Mas quando você lê a palavra em si, no tempo exato, Deus estava em silêncio. Deus havia até mesmo dito a Abraão que seria a sua quarta geração. Então vamos lá, na tua quarta geração. Portanto, certamente a palavra do Senhor foi transmitida a Isaac, a Jacó e a seus 12 filhos. Então veio contando, daqui a 400 anos, na nossa quarta geração. E agora no nosso texto, voltando para o nosso texto, já chegamos a quase 400 anos, já se passaram no Egito. E Deus permaneceu em silêncio. Às vezes Deus se cala, o que nos obriga a confiar na nossa fé. Porque é tão bom quando a gente escuta uma palavra, né? Eis que te digo, Senhor, amém, amém. A chave é minha. Ai, é minha. Ah, Deus está liberando nações, as nações é minha. Mas na hora de lutar você não está preparado. Não está preparado. E às vezes Deus se cala, aí você chega nas nações, Deus se cala. O Senhor disse que o Senhor esqueceu de mim? O Senhor disse que... Isso nos obriga a confiar, querido, na nossa fé. Em palavras que foram ditas anteriormente. Já foi dita a você. Já foi dita a você. Já foi falado a você. Pastora, Deus não tem falado comigo. Confia naquilo que Ele já falou anos atrás a você. Pastor, eu tenho um chamado, ainda não foi realizado. Confia naquilo, no dia daquele chamado. Volta lá e fala, naquele dia, o Senhor falou. Dias atrás, meses atrás, o Senhor falou no dia que você nasceu. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor não mudou de ideia, Ele continua o mesmo. Você que parou lá. Você parou lá. Qual é o seu chamado? Ele te chamou para quê? Qual a palavra que você recebeu para a tua vida? Você seria, e você hoje é. Há uma transição de menino para homem. De menininha meiga, de chuquinha na cabeça para uma mulher de fé. Há uma transição nisso. O silêncio de Deus muitas das vezes separa homens de fé dos meninos, espiritualmente falando, viu, queridos? Homens de fé. O silêncio de Deus separa as meninas, as mocinhas, meigas e delicadas, como eu, para uma mulher de fé. Para uma mulher de fé. Tem tempo para todas as coisas. Mas se Ele nos trouxe e viu em nós alguma coisa para as nações, você está aqui para as nações. Então o menino ficou lá. O homem pisa nessa terra. Amém? A menina ficou lá. A mulher de fé pisa na terra. A maturidade cresce, aparece quando há silêncio de Deus. Porque enquanto a gente está no... é bom ou não é? Só no machar, muito bom. Mas quando Deus se cala, eu preciso me lembrar e trazer à memória aquilo que me foi dito lá atrás. Porque eu preciso me lembrar e não duvidar, diga, não duvidar, do que Ele falou antes. O pai da igreja primitiva, Inácio, eu achei muito interessante o que esse homem disse. Ele disse o seguinte: aquele que ouviu a palavra de Deus pode suportar seu silêncio. Por quê? Porque um dia ouviu a palavra de Deus. Você pode suportar o silêncio de Deus, porque você um dia já ouviu o que Ele tinha a teu respeito. Só traga a memória, traga para o teu coração.
Porque quando você ouve a palavra e toma posse dela, não é só ouvir. Por isso a gente precisa mudar a nossa cultura de mais um culto, de mais uma palavra. Eu vou me mover hoje. Quando aquilo toma posse de você. Quando aquilo acende você. Quando você agarra a tua promessa, ninguém te rouba. Ninguém te rouba. Vão tentar? Claro que vão. Com certeza que vão. Pastora, vão conseguir? Depende de mim e de você. Depende de mim e de você. Vão tentar? Vão. Me lembra Davi, né? Eles vão me atacar? Vão. E o povo aqui vai me entregar? Vai. Aí, mas depende de mim e de você. Já se passaram, queridos, aqui 400 anos. Antes eles deveriam estar olhando o calendário, sim ou não? Falar na sua 4ª geração, aí você começa a contar. Aí você conta para o teu filho, olha, é na tua 3ª geração, tá? Aí o filho conta para o neto, olha, neto, deixa eu falar, é no seu filho, é o seu filho que vai fazer. Eles deviam estar contando o calendário, aguardando ansiosamente pela libertação, mas foi isso que aconteceu? Não. Ao invés disso, eles estão olhando para baixo. Desanimados, mente cativa, mente escrava. A mente escrava, a falta de fé, a falta de esperança. Nós hoje precisamos enxergar novamente os sinais, olhar para os sinais daquilo que nos foi dito, que nos foi entregue. Os sinais do tempo é olhar para cima, para o fiel, para a nossa esperança. Jesus está voltando. Isso que nos foi dito. Jesus está voltando. Jesus está voltando, Ana Cláudia, Ju, Jesus está voltando, Fátima, Jesus está voltando. Está voltando. Voltar a olhar para o céu e falar, não levando a minha vidinha como se nada tivesse acontecendo, mas Jesus está voltando, porque um dia isso nos foi prometido. Eu vou voltar. Jesus está voltando, se preparar para isso. Hoje nós precisamos enxergar esses sinais, os sinais do tempo, olhar para cima, olhar para a nossa fé, para a nossa esperança. Jesus está voltando nos ares. Isso é que nos foi prometido. Claro que é bom receber casa, mas aonde você lê que você vem para cá, que você vai receber casa, carro? Jesus está voltando. Não enterre seus olhos na depressão. Não enterre seus olhos na depressão. Depressão é essa que nós mesmos cavamos para nós mesmos. Não enterre seus olhos nisso. Nas derrotas da vida, na ferida que a igreja tal me fez. Eu nunca mais me envolvo com a igreja, porque a igreja tal, o pastor tal falou de mim. A irmã tal me caluniou. Deixa eu te falar uma coisa, não tem pastor, bispo, ninguém, apóstolo, ninguém nessa terra que pagou o preço de cruz pela minha e pela tua vida. Você não vai parar por causa de ninguém. Não tem ninguém que pagou o preço por mim e por você. Deixa eu te falar uma coisa, me ame. Me ame. Me ame, por favor, gente, me ama. Mas olhar é para a cruz. Olhar é para a cruz. Me ame o pastor, ore pela nossa vida, amém. Mas olhar é para a cruz. Olha para a cruz. Se algo que você fez e não foi reconhecido, você fez para ele. Algo que você entregou, nossa, ninguém nem bateu palma, nem foi anunciado, você fez para ele. Você fez para ele. Se sinta alegre por trabalhar por ele. Para ele. Eu trabalho para ele. Eu faço por ele. Às vezes coisas que eu nem quero fazer. Às vezes eu abro mão de coisas que eu não quero abrir. Às vezes meu ego está gritando, faz não. Olha, não é meu. Não é para mim, é para ele. É tudo dele. E assim será. As demoras de Deus, queridos, não são negociações. Se você me agradar, se você fizer. As demoras de Deus não é por isso. Não é negociação. Ele sempre cumpre as suas promessas. Ele sempre cumpre as suas promessas. Assim será. O que ele falou há 10, 20, 30 anos, no dia que eu nasci, assim será.
assim será. Tito 1:2 diz o seguinte: na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes da criação do mundo. Suas promessas são diferentes daquelas que nós fazemos no nosso dia a dia. Completamente diferente. Só que as promessas que conhecemos é aquelas que nós fazemos, é aquelas que a gente ouve. Você pode lidar com as promessas, você não pode lidar com as promessas de Deus como promessas feitas pelo homem. Não é a mesma coisa. As promessas de Deus é uma coisa, Ele é fiel. As promessas do homem é outra coisa. Depende se a gente é amigo, se você me agradar, se a gente estiver bem. Não é assim? Conta comigo. Qualquer coisa me liga. Aladim, quando estava na polícia, a gente ouvia isso direto e aquilo começou a me chamar a atenção. Todo policial, quando encontrava um com o outro, falava, qualquer coisa me liga. Eu comecei a perguntar a Aladim, qual é o número dele? Qualquer coisa me liga. Qualquer coisa, aquilo virou sabe, como você cumprimentar a pessoa? Qualquer coisa me liga. Isso não parece que eu estou contigo? Não, mas só que eu não te dou o número. Então, qualquer coisa me liga, estamos juntos. Te amo, miga. Miga, bate, miga. Estamos juntos. Palavras, queridas, muitas das vezes vazias. Sim ou não? Muitas das vezes vazias. Ouvida por nós e dita por nós. Vivemos uma estação da vida que o nosso grande desafio é crer. Esse é o nosso grande desafio, é crer. Porque quando chegamos lá fora, que a gente precisa colocar em prática, que a gente precisa levantar o único dia que nós temos, domingo, e botar em prática, a gente precisa crer. Aleluia. Recebe lá, filho, por favor. Não leve as promessas dos homens, queridos, tão a sério. E não deixe que as promessas não cumpridas pelos homens o impeçam de acreditar nas promessas de Deus. Não se iguale. Ai, todo mundo me prometeu, pastora. É mais uma promessa. Quando Deus fala, assim será. Assim será. Talvez a gente se acostume com essas promessas vazias. Conta comigo. Qualquer coisa me liga. E a gente acha que Deus também está falando isso. Conta comigo, qualquer coisa me liga. Não, não. Eu sou contigo por onde você for. Eu sou o teu escudo. Aleluia. Deus prometeu um libertador e esse libertador veio como um bebê, embrulhado num cesto especial, o bebê Moisés. Olha que Deus grande é esse, porque a gente acha que ele vai chegar arrebentando, chega um bebê. Chega um bebê. Olha o agir de Deus. Ele nasceu de uma família piedosa, e Joquebede. Eu, queridos, nasci indo à igreja. Alguns de vocês já conhecem a minha história, participando desde sempre. Criamos nossos filhos frequentando, participando de uma. Meus filhos foram criados na igreja. Aí olha hoje assim e fala, seus filhos estão tudo aqui, né, pastor? Só que eles não chegaram hoje, eles foram criados na igreja. Foram criados, queremos que todos tenham esse privilégio. Mas meu filho não teve esse privilégio, pastora. Amém, comece a orar por ele. Comece você a mover na tua casa sobre a vida dele. Mas não torne isso como uma garantia de salvação. Eu faço parte do hall de membros de uma igreja. Eu tenho um cargo nessa igreja. Glória a Deus. Glória a Deus de você ter se posicionado. Glória a Deus por você ter trabalhado. Mas eu e você somos ensinados a buscar o Senhor e ter um relacionamento íntimo com Ele, pessoal com Ele. Mas meus filhos foram criados na igreja, mas vai chegar o tempo. E esse tempo tem chegado que cada um deles tem que viver 100% o Cristo a qual ele foi ensinado. Eu não estou aqui porque é domingo, eu estou aqui porque eu preciso desesperadamente da presença dEle, da palavra, do alívio, da paz, do direcionamento dEle.
Porque senão amanhã é segunda-feira e eu vou sair igual a todo mundo, batendo cabeça. Vamos ver o que eu consigo hoje. Eu preciso do seu direcionamento. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Porque amanhã você vai querer bater, gritar, espernear, Ele vai falar para você. Shhh. Quem está à frente sou eu. Valorize, querido, se apegue a Ele. Ao Cristo que venceu. Declara comigo. Ao Cristo que venceu a minha vida, a minha casa. Essa é a nossa entrega. Eu dou graças a Deus pela vida, pela família Projeto Vida. Em especial, eu lembro aqui Raquel e Cid. Eu sempre vou me lembrar deles. Eu me lembrei essa semana. Eles ajudaram, são pastores no nosso ministério, lá no Brasil, que ajudou. Eu trouxe meus filhos para a igreja. Não, dentro da igreja eu tive ajuda. De Raquel e Cid, 2 jovens, que fizeram isso com os meus filhos. Vão. Eu nunca mais me esqueço. O testemunho que o meu filho Samuel deu, que eu não sabia. Quando nós fomos no Porto buscar o diploma dele, o diploma de faculdade. Olha o que o Senhor trouxe à memória do Samuel. Quando ele era ainda jovem, pequeno, quantos anos mais ou menos, você lembra? Ele estava me contando, eu não sabia, ele disse, mãe, Raquel e Cid me levaram num monte. Todos os meninos, tinha meninas também? Não, os meninos. Botou a mão sobre os meninos, a qual meu filho estava, declarando, vão fazer faculdade, não vão se perder. E orou e consagrou os meninos. Eu nem sabia disso. O Senhor não só abriu a porta da igreja, como aqui dentro colocou pessoas para dizer aos nossos filhos, vão e vençam. Vençam. Vença o seu estudo, vença a sua faculdade, rompa. Atenção ao esforço que devemos ter sobre a nossa fé cristã. Amém, João? Coloca aí para a gente. Atenção a isso. Para os nossos antepassados foi uma experiência marcante. Experiência. Para nossos pais, uma herança. Receberam a herança. Para nós, é uma questão de conveniência. Se eu puder, se não tiver tão frio, chegamos no tempo da conveniência. E o que vai ser dos nossos filhos? Pode se tornar apenas um incômodo. Hoje, eu não quero ir, mãe. Então tá, bebê, fique. Eu quero ler de novo. Aos nossos antepassados, uma experiência. Experiência, eu quero dizer a você, ninguém rouba. Passam-se os anos. E quando é verdade, você continua contando a mesma verdade. Para os nossos pais, uma herança. Deixa eu te contar. Meu pai quando orava, quando eu acordava de manhã, eu ouvia meu pai orando. Minha mãe, quando eu chegava, falava, ei, canta labaçuba, eu estou te vendo, o Senhor já me contou, já me falou. Isso é uma herança. Para nós, uma questão de conveniência. Tanta coisa à frente, meu Deus, não sei se vai dar tempo. Se eu puder, para os nossos filhos, pode se tornar somente um incômodo. Domingo de novo? Buscar de novo? Cadê as nossas experiências para passar para os nossos filhos? Louvado seja o Senhor por vocês que se esforçam e estão aqui hoje, nessa manhã de domingo, construindo para manter seu lar com base em Cristo. Em Cristo. Onde a fé é viva, é experiência diária, porque precisa ser. Pastora, no domingo, que domingo, queridos? Domingo, segunda, terça, quarta, tem uma experiência para mim. Não uma mera conveniência de domingo. Vamos transmitir isso aos nossos filhos, queridos. Eu já quero transmitir aos meus netos. Em nome de Jesus, vamos orar para esses meninos casar logo. Eu quero isso para os meus netos, eu quero ver a herança nos meus netos, orando, pedindo, clamando ao Senhor. Olha para a vovó, quanto que a vovó é boa. Não, olha para a cruz. Porque quando a vovó não estiver mais aqui, a cruz vai te sustentar. Quando você chegar numa igreja e lá te baterem,
e lá não te aceitarem, e lá fraudarem você. A senhora só está falando da igreja, sim, mas o teu olhar é para a cruz. O teu olhar é para a cruz. Nós vamos transmitir isso para os nossos filhos, para os nossos netos, como a nossa herança. Não tem herança de, olha, vou te deixar carro, vou te deixar casa. Isso só traz confusão entre eles. Daqui a pouco tudo acaba. A melhor casa do bairro, passa lá daqui a alguns anos. Deixa ela lá e passa daqui a alguns anos para ver o que ela se tornou. Mas a experiência da cruz, nunca mais você esquece. Nunca mais ninguém lhe rouba. Vamos mostrar a eles o que é viver uma experiência com Deus. Em tempo integral, 100%, totalmente entregue. A igreja, queridos, não foi estabelecida para distrair nossos filhos aos domingos. Não é para isso. Se a minha igreja fosse só para distrair os meus filhos, hoje a distração seria outra. Mas ele se lembrou que um dia um pastor levou ele ao monte e declarou sobre a vida dele: todos vocês vão fazer faculdade e não vão se perder. Repita comigo, rosa ou azul? Rosa ou azul? Anrão e Joquebede teria sentido sentimentos contrários se passasse pelo mundo rosa, sim ou não? Afinal, Rosinha podia passar, as menininhas podiam, tudo viva. Se tivesse concebido uma filha, oh, que leveza. Se fosse uma menina, laço rosa, mundo rosa. Tudo aos nossos olhos seria tão mais suave. Se fosse menina, Deus, ia ser tão melhor. Mas o Senhor tinha planos. E o plano dele era um libertador. Um libertador. Senhor, se o Senhor me desse um filho diferente desse que eu tenho, esse é problemático, mas o Senhor tem um plano. O Senhor tem um plano. Eu não sei qual é. Eu não entendo ainda. Mas se o Senhor me deu, é porque o Senhor tem um plano. O Senhor tem um plano. Mas sendo menino, é menino, queridos. Deixa eu falar para vocês, deixa eu dar logo a notícia. É menino, não tem mundo rosa, é menino. É menino. Mas sendo menino, pastora, como suportar vê-lo sendo jogado aos crocodilos do Nilo? Como suportar, Ju? Aquela coisinha que você esperou por tanto tempo. Como suportar ser jogado aos crocodilos no Nilo? Deixa eu te falar, ainda hoje, porque a régua da maldade subiu. Ainda hoje, assim como nos tempos de Faraó, o tentador, o diabo, quer usar métodos malignos para destruir nossas crianças, para destruir nossos jovens, para destruir nossos filhos. As armas de Satanás estão apontadas para os jovens. As armas de Satanás estão apontadas para a nossa casa, para nossas crianças. Como, pastora? Em forma de música, de TV. Eu estava ouvindo um pastor falando que hoje a gente não... Como é que é, Espírito Santo? Ele ouviu isso de uma satanista, a filha de um satanista. Ele estava dando esse testemunho. Que hoje não precisa mais fazer feitiço. Que hoje era só a gente ligar a TV e assistir, e aquilo tudo já está dentro da nossa casa. Tudo aquilo que eles planejaram, que eles fizeram, já está tudo dentro da nossa casa. Tudo isso é planejado para arrancar dos nossos braços, jogá-los aos crocodilos. A estratégia não mudou, querido. Matar, roubar e destruir. A estratégia não mudou. Então, quando eu vejo meus meninos que eu quero abraçar, menino de 30, menino de 20, não importa para você, importa? Não importa para mim. A gente quer abraçar. Mas quando você olha e fala, a estratégia é roubar, a estratégia é jogar no Nilo, a estratégia é tirar de você. No versículo 2 a gente lê, bom menino, significa que ele era saudável. Quando eles olharam e viram, um bom menino, um menino formoso, quer dizer que o menino era saudável. Mas mesmo assim, estava com sentença de morte. Pastora, meu filho é bom.
mas está com a sentença de morte. O que esses pais poderiam fazer, a não ser recorrer a Deus? É o mesmo que a gente faz hoje. É assim que o mundo é hoje. Não mudou. A mesma estratégia daqueles pais são as nossas. Recorrer a Deus. Entregá-los a Deus. Deus é a única esperança para os nossos filhos. Deus é a única esperança para os meus netos, para os meus bisnetos. É Deus. Nós vamos criá-los corretamente segundo os planos de Deus. Olhar para ele com os olhos de Deus. Há um jovem casal, Joquebede e Arão, não tinha uma Bíblia na mão, como eu e você temos. Não, eles não tinham nem o livro de Gênesis. Não tinha. Como é que eles ficavam sabendo? De pai para filho, de filho para pai. É assim. Ia passando, ia passando. E esse bebê Moisés seria um dia usado por Deus para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, inclusive o livro de Êxodo, que conta a história dele. Mas eram tradições orais, contadas de pai para filhos, que essa mãe conhecia, transmitida de geração por geração. De geração por geração. Mas meu filho hoje já está grande, pastor. Hoje ele não quer ler a Bíblia. Hoje ele não quer ouvir sobre a Bíblia. Conta a tua história. Conta o que o Senhor fez por você. Tem feito algo por você? Conte o que Ele fez por você. É por isso que eu estou te trazendo. É por isso que eu te trago. É por isso que você está aqui. Mas certamente essa mãe conhecia a história da Arca de Noé. O livramento que o Senhor deu por toda uma família. E como aquele que estava dentro da arca, aquela família foi protegida da morte certa, era só estar ali, a morte está ali. Ó, fechou aqui. Aqui nós estamos dentro da arca, vamos imaginar. Mas se a gente abrir uma janelinha sequer, nós estamos mortos. Então Joquebede constrói a sua pequena arca. Porque ela ouviu falar da arca. Uma pequena arca, é só para o meu menino, uma pequena. Ela construiu um abrigo para o seu filho contra o mundo. Um abrigo. Construa para o teu filho um abrigo de oração. Um berço de oração. Construa isso. Não vai tocar. Não vai mover, não vai ser jogado aos crocodilos. Por quê, pastora? Porque está envolvido em oração. E é um equilíbrio que nós precisamos encontrar, querida igreja. É levar nossos filhos a conhecer por si mesmo. A ter experiência com Deus. Porque embora esteja no mundo, não precisa ser igual a eles. Pertencer a esse mundo, se igualar a esse mundo. Não é porque chegou, meu filho já está na faculdade, todo mundo fuma, por que eu não vou fumar maconha também? Isso é normal, natural. Nosso mundo hoje, todo mundo aborta, por que eu não vou abortar também? Está sendo oferecido aos meus filhos e a seus filhos. Esse é o mundo. Pertença. Você vai estar lá, você está vivendo lá. Você não é ET nessa terra, mas você não precisa ser igual. Mas há um liberalismo se infiltrando sobre a igreja. E hoje a ideia é que proteger nossos filhos é algo ruim. É algo ruim proteger teu filho. Ô pai careta que é você, hein? É algo ruim proteger seus filhos. Ah, deixa ele assistir o que quiser na TV. Ah, você não pode proteger. Ô, Juliana, você não pode proteger desse tipo de linguagem, desse conteúdo sexual a vida toda. Você não tem como proteger. Eventualmente, eles serão expostos a tudo isso. De qualquer maneira, você querendo ou não. Então, para de se incomodar com isso, Juliana. Deixa o menino assistir o que ele quer. Deixa eu te dizer, estamos cometendo um erro brutal. Estamos cometendo um erro brutal. Embora seja verdade que um dia nossos filhos irão formar o seu próprio caminho. É ou não é verdade, pais? Eles vão ou não vão fazer o seu próprio caminho? Eles vão construir com o material que eu e você a gente fornecer. Eles vão fazer o seu próprio caminho. Mas o material, eu e você vamos fornecer. É crucial que ensinamos princípios bíblicos, querido.
princípios divinos, que a palavra de Deus diz. Não contribua para a insensibilidade dos seus filhos. Nós estamos começando uma geração que não sabe orar. Ah, meu filho é tímido. Os pais usam isso. Meu filho não ora porque ele é tímido. Meu filho não ora porque ele não sabe. E se ele não sabe, é porque eu não ensinei. Como pai, como mãe, a gente precisa começar a se arrepender de verdade. Quando permitimos a impiedade, a imoralidade no nosso lar, estamos dando um aval a essas práticas. Quando eu e você, como pai, nós aceitamos isso para ser o pai legal, para ser o pai da vez, para ser o pai amigo, na verdade, nós estamos dando aval a essa imoralidade mundana. Se não lhe ensinamos o que é certo, como eles irão saber o que é errado? Como? Estamos criando uma geração, queridos, que não sabe orar, não tem intimidade com Deus. Estamos criando uma geração de pai legal, bom pai. Pai legal é aquele que me dá tudo que eu quero. Quem não queria ter um pai assim? Eu queria. Eu me lembro uma vez que, no monte, eu vi aquele caixa cheio de aqueles coquinhos, não sei o nome, uns coquinhos marrons, Jair, aquele pequeno, sabe? Tinha uns coquinhos assim, dava... Ju, você que é do mato, você sabe. Olha lá, ela já fez que sabe, a bichinha veio do mato. Brincava com sapo, queridos. Olha o nome. A brincadeira dela não era boneca, era sapo. Imagina o nível da criança. Então, quando você fala coquinho, ela já sabe o que eu estou falando. Uns coquinhos pequenininhos assim, lá no alto do morro. E era gostosinho, e eu falei para o meu pai, pai, eu quero. Ô pai, pega para mim. Queridos, eu era criança, ele me deu a foice na mão e falou, vai lá e tira. Aí eu falei, não, obrigado, não quero mais não. Vai lá e tira. Aí eu olhei para o meu tamanho, olhei para o morro, olhei para a altura do... E olhei para o pai, e ele só fez agora. E lá vai eu. Uma dificuldade, e ele, eu ouvia as gargalhadas dele. Porque era um passo, duas caídas, vinha rolando, e ele ficava, vai. E eu fui. Cheguei lá, peguei aquela com a foice na mão. Rodrigo, cheguei lá, bati, Rodrigo. O que aconteceu? Aos coquinhos. Desceu tudo rolando. E eu não conseguia descer em pé. Então, sentei e fui. Sentadinha, descendo, sem nenhum coco na mão. Mas há uma memória. Se você quer, você faz. Mas hoje, pai legal é aquele que me dá tudo na mão. Você nem memória deixa. E sabe qual é o problema que nossos filhos têm? Porque o pai não nos dá tudo na mão. Não. Você tem que buscar. Você tem que buscar. Ensina teu filho a buscar. Pai legal não me dá tudo na mão. Ele é meu pai. Entregou o próprio filho por mim. Mas não me dá tudo na mão. O Senhor nunca nos prometeu isso. Então, se ele não me dá tudo na mão, pastor, então eu não quero. Ele não é um bom pai. Então, eu não quero me relacionar com ele. Pais, uma das grandes tarefas que Deus me deu e te entregou nessa terra é proteger seus filhos. Proteja seus filhos. E quando eu digo proteger, eu não quero dizer, vamos dar tudo o que eles querem. Não é isso. Mas sim tudo o que eles precisam para conhecer o Pai de verdade. Porque quando você se for, a base vai permanecer firme. Há um Deus sobre a minha vida. Há um Deus sobre a vida do meu pai e ele permanece sobre a minha vida. Nosso objetivo é treinar soldados para a cruz. Não é filho mole. Nem você que é filho, aceite ser capenga. Nosso objetivo é treinar soldados para a cruz de Cristo. E todo soldado precisa de treinamento básico, treinamento especializado, treinamento correto, equipamento correto e ração adequada. Olha o que você está comendo. Eles aprendem a obedecer e a seguir ordens. Ordens. Eu lembro que quando eu chegava na igreja, o pastor falava assim, na porta, e o pastor ficava na porta, cumprimentando todo mundo. Tudo bem, tão simpático, tão legal. Aí quando eu chegava, oi pastor, ele falou, depois eu quero falar com você. Ai, acabou o culto para mim ali na porta.
vinha bronca. E eu já ficava, o que eu fiz? O que eu fiz essa semana? O que eu fiz nesse mês? O que eu fiz de errado que o pastor quer falar comigo? Às vezes nem era bronca, mas a perninha já estava assim, ó, algo vem. Eu lembro de um dia que nós escrevemos no carro do pastor. Juntamos uma turma já, escrevemos no carro do pastor, um monte de bobagem, um monte de besteira, até louvando a Deus, mas no carro do pastor. Quando nós chegamos, os jovens, um a um, reunião com você. Gente, eu tinha 5 anos, reunião com você. Reunião com você hoje. Se fizer isso hoje, o pai nem volta. Porque nós não educamos ouvir autoridade. Somos contra a professora, somos contra as autoridades. Ah, o problema é eles. O problema começa na minha e na tua casa. Delimite a seus filhos. Delimite a seus filhos. O Samuel pegou uma professora aqui já em Portugal. E ele chegava em casa e todo dia ele reclamava dela. Todo dia, todo dia, todo dia. Eu não suporto mais aquela mulher, mãe. Mãe, aquela mulher, eu não suporto, eu não suporto. Obedeça. Obedeça, ela é autoridade, é aquilo que ela falar. Obedeça, se submete. Até o dia que ela marcou a reunião com a gente. E nós estávamos no carro, a Ladir ligou, reunião pelo Zoom, a Ladir ligou. Né? Ela falou para a Ladir assim, ô pai, por favor, pare o carro, porque nós estamos em reunião. Eu falei, mas que abusada. Bicho abusado. Aí, a Ladir falou assim, olha, eu estou indo para casa. Eu trabalhei o dia inteiro, eu estou indo para casa. E a gente estava na serra, não tinha nem onde parar. Né? Aí um pai levantou e falou, agora eu estou entendendo. Quando meu filho reclama da senhora, a senhora é abusiva. Mas aí, de autoridade para autoridade. Nunca dei autoridade a meu filho a responder, professor. Nunca dei. De autoridade, de pai para autoridade. Não dê a seus filhos autoridade para responder ninguém. A não ser que sejam de maior, claro. Aprendam a serem amigos uns dos outros. Ensine seus filhos a ser amigos uns dos outros, a guardar uns aos outros. E nenhum dos nossos vai ficar para trás. Nenhum dos nossos. Assim, queridos, eles puderem estar prontos para a guerra e para o seu grande propósito. Nossos filhos têm propósito perante o Senhor. E o último ponto que eu quero falar com vocês hoje é remédio contra a dor. Você pode declarar isso comigo? Remédio contra a dor. A única proteção que alguns pais dão aos seus filhos é a proteção contra a dor. No meu filho ninguém toca. É a proteção contra a dor. Nunca lhe damos uma verdadeira palmada. Uma palmada boa. Eu lembro do meu pai uma vez, foi uma só. Eu lembro que eu estava almoçando, terminei de almoçar, fiz assim com o prato, ó, joguei na pia. Ele levantou e deu uma só. Pá! Memória? Não precisou nem da segunda. Quantas vezes você jogou o prato? Nunca mais. Memória? Uma palmada. Mas ficando dando a eles, sabe? Ensinando a obedecer à autoridade, a não cumprirem a palavra, nunca leva adiante as ameaças. Não, eu vou colocar meu filho de castigo, e daqui a pouco, pronto, bebê, aí agora eu recompenso com alguma coisa. Isso não é proteger criança, querido. Isso é mimar a criança. E a criança chega lá fora achando que todo mundo vai me mimar, todo mundo vai. Meu marido é policial. Ah, então eu entendi, é por isso que vocês são assim. A Bíblia nos ensina. E muitas das vezes haviam pais que iam na minha casa e falavam, dá para você corrigir meu filho? E aí eu entrava na frente e falava assim, polícia não corrige filho. Trata de outra forma. Quem corrige filho é pai e mãe. Para que a polícia não tenha que botar a mão nos nossos filhos e corrigi-lo. De vez em quando tinha um. Ah, porque você é tão legal, você é nosso vizinho, nosso amigo. Será que você poderia ter uma conversa? Polícia não tem conversa. Principalmente polícia no Brasil. Não tem conversa. Conversa é dentro da tua casa. É com pai, é com mãe. Queridos pais, é isso. A nossa casa não precisa ser uma casa fechada. É alegre, é feliz, a gente ri junto. Mas em todo momento há uma oportunidade para você ensinar.
Se você procurar, se você conversar, se você sentar na mesa, se vocês voltarem a almoçar junto no mesmo horário, ali é a oportunidade para você ensinar. Ali está a oportunidade para você conversar. Ensina seu filho o caminho que ele deve andar. Joquebede disse, talvez eu não consiga impedi-lo de entrar no Nilo, mas posso fazer o melhor para protegê-lo no Nilo. Proteja seu filho. Noé foi um homem que construiu uma arca para proteger toda a tua família. Joquebede foi a mulher que fez o mesmo para proteger teu filho. Deuteronômio 6, de 6 a 7, diz o seguinte: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a quem? De novo. E delas falarás assentado na tua casa, à mesa, e andando pelo caminho, levando para o colégio, e deitando-te na hora da história, e levantando-te na hora do café da manhã. Diga quem é Deus na tua vida. Entendeu a situação? É 24 horas por dia. É 24 horas por dia. Precisamos saber onde eles estão, com quem eles estão, o que eles estão fazendo. Não estou falando de uma ditadura rígida, não toma isso. Ah, lá em casa a tolerância zero, nada disso. Nada disso. Agradeço a Deus pelos meus pais da fé. Vizinhos que eu tive, que falaram, vai fazer o quê? Amanhã eu passo na tua casa às 8, 8h30, a senhora esteja pronta, porque a escola dominical começa às 9. Era vizinho, mas tinha autoridade, era mais velho. Quando a palavra diz, para os mais velhos ensinarem os mais novos, cadê as crianças? Cadê as crianças? Tragam as crianças. Tragam as crianças. Tragam os vizinhos. Não é tolerância zero. Eles me deixaram cometer alguns erros só para aprender que eles estavam certos. Hoje já dorme no Senhor, mas eu posso dizer alguns. Dona Dima Cardoso. Dona Dima dirigiu o caminhão. Colocava os meninos tudo, as meninas tudo ia cheio aquele caminhão. Quando o filho dela dirigia, que não era tão mais velho que a gente, mas já dirigia caminhão. Quando chegava lá, Grace, ele levantava a coisa assim, só para ver a gente cair. A gente se morria de rir daquilo. A gente se divertia com aquilo. E hoje, o que eu faço com as crianças que estão aí fora? Morreu em mim? Essa alegria acabou em mim? Ah, queridos, eu não quero incitar também a rebeldia dos filhos, a ponto deles terem que pular a janela, fugir de casa para ter liberdade. Não é isso. Eu tenho um filho que já fez isso. Pastor, achei que a sua casa era tão... Não. Eu tive um filho que pulou a janela. Por quê? Para ter liberdade. Porque ele não sentiu firmeza em contar. Ele teve medo da expressão da mãe, o que a mãe ia fazer. Não é isso. Mas eu aprendi com ele. Não precisa fugir de casa. Não precisa fugir de casa. Ao mesmo tempo, queremos equipar aqueles que amamos. Equipe seu filho. Pastora, nem mora comigo mais. Equipe seu filho em oração. Com ferramentas, com conhecimento, que eles vão precisar. Tudo isso em oração, apresentando o nome deles ao Senhor todos os dias. E fazendo por outros aquele que você ainda não fez pelos seus. Para que, quando chegar a hora de tomar uma decisão, eles saibam escolher, que haja sabedoria e façam o que é certo. Façam a escolha certa. Você pode ficar de pé. Eu termino essa palavra com uma pergunta. O seu lar é um lugar seguro?
O seu lar é um lugar seguro para os seus filhos. O seu lar é um lugar seguro para o teu esposo, para a tua esposa. O teu lar é um lugar seguro. Do teu lar já nasceu um libertador. Precisa ter um libertador. Prostro-me diante da cruz. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Nada